Olá, pessoal, mais uma vez aqui estamos reunidos para discutir informações sobre o mercado, detalhes no segmento automotivo. Mais precisamente hoje vamos falar da comercialização de veículos 0 km por revendas multimarcas, né? Um canal aí de receita, né? E também para variar as possibilidades de atendimento junto aos nossos clientes. E é um detalhe que nem toda revenda multimarcas, né? Ela gosta ou tem a habilidade para poder comercializar esse tipo de veículos. Muitas delas se aventuram, né? Mas poucas ainda têm isso como um canal ativo de receita, né? Dentro da concessionária, levando em consideração aí as variáveis desses veículos 0 km que podem ser comprados seja por pessoa física, por pessoa jurídica, produtor rural, ou PCD, ou por isenções de taxista, por exemplo. E a gente vai discutir dentro daquilo que a gente conhece, dentro daquilo que a gente pratica nas nossas Venda lojas, direta. né? A venda direta. A gente vai dialogar isso daí, de modo que para quem não conheça, ou talvez até um lojista que não pratique, né? E ter alguma, de repente, às vezes algum insight que ele possa aplicar e possa colaborar, né? O primeiro fato, pessoal, é que por que trabalhar com veículo 0 km numa revenda multimarcas, né? Vamos olhar com o olho do lojista, né? Por que o lojista deveria pensar em trabalhar com veículo 0 km na sua loja, João? Muito boa tarde a todos, né? Boa tarde mais uma vez aos nossos amigos, aos nossos clientes, aos nossos ouvintes, né? É um grande prazer estar aqui com você, agradecer a Deus, né, por nós estarmos aqui unidos, tentando levar uma informação construtiva aos nossos clientes, para que possa fazer um excelente negócio. Então vamos lá, Thiago. É o seguinte, eu acho que o que você estava falando da revenda, alguns ainda, né, estão aí se arriscando, outros fazendo de alguma outra certa forma. Eu acho que quando o cliente vai fazer uma opção por vir comprar esse veículo 0 km numa multimarcas, né, numa loja conceituada e tal, exatamente isso que ele tem que fazer. Tira uma informação da loja, vê quem está há muito tempo no mercado, quem tem essa expertise de mexer com os seminovos e com 0 km, né? Que ele vai pegar o seu seminovo e vai te vender o 0 km. Então tire uma informação da loja, né? Do mercado, quanto tempo tem de mercado, é para ter uma segurança nisso, né? Porque muitas lojas se arriscam e acaba, né, dando problema, né? Prazo de entrega, né? E uma série de coisas. Depois dinheiro para o cara deixa o consignado, aí no dia não tem, aí tem que pagar esse boleto que vem da fábrica. Então assim, ó, com bastante segurança. Você que está me ouvindo agora, que faz a opção por comprar um 0 km, tire uma informação de quem está comprando. Você vai fazer um excelente negócio. Você vai pagar mais barato que na concessionária. Por que isso? Porque a loja, ela trabalha no mercado, né, com mesa de 0 km do Brasil inteiro. Então você vai comprar o carro, né, ou da montadora. Se for nos planos, você vai comprar da montadora. O cara vai só colocar o pedido. PCD, venda direta, né, CNPJ, taxista, você vai comprar direto. Aí você pode comprar da loja também, que você vai pagar o boleto na fábrica. Quando não, você vai estar comprando da mesa, mas com garantia. Porque você vai na loja, a loja vai te oferecer o melhor preço que você tem, você vai comprar o carro mais barato do Brasil dentro de uma concessionária. Quem faz o preço não é a montadora, não é ninguém, é a concessionária que prefere vender para as lojas do que vender para o particular. Então, de repente, você vai comprar um carro numa concessionária X, para você ela não vai fazer o preço que vai fazer para a gente, no caso. E nós vamos trabalhar com uma porcentagem bem menor do que a concessionária, onde você vai estar fazendo o melhor negócio. Tá. Na verdade, né, para o pessoal que não... É justamente essa pergunta que eu ia devolver pro Thiagão rapidamente. O que é essa famosa mesa, né, que todo mundo fala e muitos clientes perguntam para nós, e eu até algum tempo atrás não sabia também o que era. O pessoal fala mesa. O que seria essa mesa, Thiagão? Explica para nós. É isso aí, Lucas. É oportuno dizer isso daí para o pessoal que não sabe e ter muito cuidado também, diga-se de passagem, porque mesa nada mais é que algumas pessoas que montam um escritório, de repente, na sua própria casa, que eles têm relacionamento com concessionários, eles qualificam concessionários do Brasil inteiro. Então, pensem comigo aí, ó, são mais de 500 concessionários Chevrolet, mais de
aproximadamente 500 concessionárias Volkswagen, Toyota, etc. São milhares de concessionárias, qualificam essas pessoas. E por que uma concessionária disponibiliza um carro para uma mesa, para uma pessoa física oferecer para uma revenda? Porque esse carro, de repente, em determinadas regiões não teve uma saída, ou tem alguns objetivos que as franquias, que as marcas, que as revendas, né, autorizadas têm, e eles precisam comercializar, girar esse carro. E às vezes o fluxo natural da região que eles estão inseridos não está acontecendo as vendas e eles passam a ter a ajuda, entre aspas, desses mesários, dessas pessoas que por si só ganham uma porcentagem para ser canal de transmissão para o lojista. Ajudam a escoar, vamos assim, né? Eles ajudam a escoar a produção Qual que é o risco, pessoal? O risco é o seguinte, ó, que em tudo na vida existem pessoas boas e pessoas não tão boas, né? O risco é naturalmente você pagar uma mesa e de repente essa mesa sumir com o dinheiro e não te entregar o veículo. Então nós filtramos, temos pessoas já graduadas com experiência para que a gente comercialize esses veículos através dessas pessoas, dessas mesas, né? De modo que sejam pessoas sérias, idôneas e confiáveis, principalmente. E tempo de relacionamento com essas mesas também. E alguns cuidados, nunca é demais, por exemplo, então imagine vocês que um carro custa 100 mil reais, que na concessionária custa 110, mas a mesa conseguiu por 100 mil. Por 100 mil reais. Na hora de fazer o pagamento, de repente ele conseguiu tirar esse carro por 98. O ideal é que a gente pague o valor maior, o valor do veículo, para a concessionária destino, independente de onde for, né, que quem vai designar é a mesa, e pague a comissão separado. Dessa forma, a gente naturalmente previne um risco maior, por mais de confiança que seja, né? Só queria fazer uma parte nisso aí que você está falando, que é assim, ó, como o consumidor final, né, o particular, não tem acesso às mesas, né? Então, isso que o Thiago está falando é para o lojista, né? Para o lojista ficar atento, né? A fazer o seu cadastro nas mesas e tudo mais. Acontece que, quando a concessionária, né, tá balançando, ou por algum motivo tá, né, numa situação financeira mais delicada, mais difícil, ela joga o carro na mesa também. Então, já aconteceu isso que o Thiago falou, de você estar pagando a concessionária e a mesa levando só a comissão, só que a mesa não é responsável pelo pagamento que você está fazendo para a concessionária. Se a concessionária quebrar, você, lojista que está pagando, você perde o dinheiro. Tá? Então isso é muito, né, tem que ficar muito atento, né, a esse tipo de coisa. Então o que a gente faz para amenizar esse risco aí? Porque o risco tem, né? O risco tem, é diário o risco. O que a gente faz para amenizar isso aí? A gente trabalha com gente que está há muito tempo no mercado. Ontem, o André, nosso sócio, estava procurando uma picape Fiat. Eu recebi de uma concessionária de Belo Horizonte, de BH, eu recebi uma mensagem com o preço da picape. Eu não conhecia os caras cadastraram a gente como loja, descobriram a gente na internet, cadastraram a gente como loja, viu nossas lojas e tal, cadastrou e começou a mandar pra gente. O que eu fiz? Eu fui tirar uma informação. Então eu liguei primeiramente pro André, falei, fala com o Thiago, como o Thiago veio de concessionária e já conhece bastante gente no mercado, tá sempre em São Paulo, conversando com os lojistas, falei, vê se conhece esse pessoal. Se não conhecer, nós não compramos. Então é isso aí que tem que acontecer. Trabalhe com quem está no comércio há muito tempo, o cara sério, quem porque responda, o risco é muito grande. Só fazendo um adendo aí, principalmente na época da pandemia, quando as montadoras não tinham os veículos para entregar, essas mesas acabaram se popularizando, né? Então todo mundo falava de mesa e tal. Só que essa mesa que a gente diz já existe há muito tempo e tem mesas que têm mais de 10, 20 anos de mercado. E essas mesas se tornaram empresas hoje, né? Hoje as mesas são empresas com CNPJ. Então as mesas passaram a ter próprio estoque delas, né? Então as mesas têm estoque e às vezes a mesa consegue disponibilizar um veículo que ela comprou há tempos atrás com determinada promoção e ela faz negócio com os lojistas, né? Então a mesa acaba sendo esse canal de distribuição e mesas mais estabelecidas há mais tempo no mercado, que se tornaram empresas, hoje elas têm canal direto com a concessionária e tem o próprio estoque delas. Por isso que, às vezes, ela consegue fazer condições melhores do que até a própria concessionária no momento. Então, esse é um mercado que ele está intimamente ligado
ao lojista, né? Porque a pessoa física não tem esse conhecimento de mesa e tal. E hoje a JM9 e a JM Autos em si trabalha com mesas que têm pelo menos 20 anos de mercado, 15, 20 anos de mercado, mesas que já são conhecidas, entendeu? Então, que se estabeleceram como empresas, né? Então isso também diminui bastante o risco da operação, vamos dizer assim, né? Então um detalhe legal, pessoal, só para vocês entenderem, né, com relação ao preço, imaginem vocês, as concessionárias têm objetivo. Então imagina no final de mês, principalmente, que ela precisa atingir um objetivo e falta 2, 3 carros. Não é comum, aliás, é comum elas comercializarem esses carros, disponibilizarem esses carros, às vezes, para os lojistas, abaixo do preço de custo, porque compensa ela realizar um prejuízo naquele carro e que ela vai recuperar recebendo o bônus de atingir o objetivo. Sim, você entendeu? Então aí se torna, de repente, aí mais uma oportunidade que as lojas têm para oferecer condições abaixo do mercado para os clientes. E eu acho que legal também que na loja você tem uma pessoa que está te atendendo com total imparcialidade. Porque quando você vai na concessionária, evidentemente que a pessoa vai te atender querendo vender o veículo daquela marca da concessionária. Quando você é uma revenda atendendo 0 km multimarcas, às vezes a pessoa está indecisa. Então você fornece um leque de marcas que você trabalha, que você conhece, com total imparcialidade, sem forçar uma compra, apresentando realmente as propostas, né? E a parte técnica dos veículos, prazo de entrega, o que tem realmente disponível na mesa. Então você tem também esse plus, vamos dizer assim, de ser atendido com total imparcialidade. Isso eu acho muito legal também. Sim. Uma coisa que o Thiago comentou aí que é assim, tem que deixar bem claro, é o seguinte: a concessionária, ela faz esse preço para as mesas. Eu volto a falar, eu falei no começo da fala e vou repetir. A concessionária faz um preço e não vende esse carro, né, na área de atuação dela, tipo assim, uma concessionária aqui de Ribeirão Preto, vai. Então ela prefere vender o carro na mesa e não disponibilizar ele para o mercado de Ribeirão, porque ele tem um preço fixo que ele já trabalha esse preço no começo do mês. Então o que ela faz? Ela não pode vender um carro de 100 mil por 90 e depois começar o mês, o próprio cliente fala para o amigo dele no bar que ele pagou 90 do carro na concessionária. E depois o consumidor chega na concessionária, quanto que é o carro? É 110. Mas como 110 se o cara pagou 90? Então ela não faz isso, ela não pratica na área de atuação dela, ela joga no mercado a nível Brasil e ela até prefere vender esse carro fora do raio de atuação mesa, dela, né? Vender para a própria mesa. Exatamente, para as mesas. Então ela vende para as mesas, né? Então, e a mesa vai vender esse carro, a nível Brasil, não vai estar comprando da concessionária X, pode até faturar, pegar lá. Na verdade, né? como a mesa vai cobrar um percentual, ela consegue, através disso, deixar de fazer que diretamente essa multimarcas, essa revenda, seja mais uma concorrente dela. Por quê? Porque ela faz preço para a mesa, que consequentemente disponibiliza para a loja. E se ela fizesse para a loja diretamente, a loja ela ia ser uma loja local, por exemplo, ia ser um concorrente. Imagina quantas lojas, né? Mas aí que tá a pegadinha. Olha que legal, pessoal. Para você que ainda não trabalha com veículo 0 km, para você lojista que ainda não trabalha com veículo 0 km, uma grande oportunidade é você comercializar veículos de produtores rurais, CNPJ, ou de venda direta, mais propriamente dizendo, que vai incluir o PCD, que nós vamos falar daqui a pouco, porque esses canais, assim como a própria concessionária, não dispõem de recurso. E na medida que você faz essas vendas, né, você faz esses pedidos, você é rentabilizado com uma comissão. No caso, a concessionária recebe um X de comissão, ela divide ou repassa uma parte para o lojista, que ela passa a ter uma receita sem investir o capital. É o mesmo que acontece com consignação no caso de seminovos, né? Então é uma grande oportunidade de você não só vender e rentabilizar sem investir o capital, mas também de ter um canal de compra e reposição de estoque para os veículos que vão entrar com parte de pagamento. Isso é uma grande sacada também, uma vez que é tão difícil você repor estoque, né, principalmente para os lojistas aí, você comprar com qualidade é muito difícil. Então você acaba, apesar de uma das partes também porque a gente consegue oferecer preços competitivos no 0 km é porque a margem do 0 km ela é baixíssima, ou às vezes ela nem existe. Só que a fonte de captação do seminovo ela é uma fonte de captação transparente, porque você já conhece o cliente, ele vem pegar um zero, normalmente o carro já é da cidade, é de procedência, de qualidade, você consegue captar esse veículo da troca aí como compra, né? Como sim, até porque a gente tem muitos parceiros, concessionários parceiros, e a concessionária tem um canal também de seminovos, né?
Então, do mesmo jeito que a gente passa a ser concorrente deles no veículo 0 km, eles também são nosso concorrente no seminovo. Todavia, entretanto, se a gente pegar um veículo como parte de pagamento, ou aliás, a concessionária pegar um veículo com parte de pagamento, aquele veículo com baixa quilometragem, sem retoque, único dono, bem cuidado, é um carro que ela vai colocar no estoque dela para revender. E não vai repassar para nós lojistas. Então, quando a gente passa a ter a opção do veículo 0 km, a gente passa a ter a possibilidade, a oportunidade de também comprar esse carro com parte de pagamento para repor no nosso estoque com mais qualidade. Então, assim, parece óbvio, parece trivial, mas muita loja ainda não se atentou para isso. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Se de repente ele consegue remunerar e consegue ser feliz sem que precise disso, mas eu vejo assim, eu converso com bastante lojista a nível Brasil, eu acho que o grande pulo do gato, além das mesas que a gente citou inicialmente aqui, é a construir parcerias com as próprias concessionárias também, assim como a gente tem com algumas marcas, né? Por quê? Porque você passa a ter o respaldo da própria montadora, né? Se eu tiver algum inconveniente com o veículo, né, com o chassi, ou até mesmo, né, quando for fazer a manutenção, é sempre legal, quanto maior o número de parceiros a gente construir, é vital para a sobrevivência do negócio, né? E vou além, né? Eu lamento realmente esse termo de concorrência que está cada vez mais ultrapassado, porque se você parar para pensar, pessoal, o que existe é CNPJ e pessoa física. Todo mundo precisa vender, todo mundo está lá por um propósito de sustentar sua família, etc. Eu não preciso que meu concorrente não venda para que eu sobreviva. Todos podem sobreviver, né? Desde que trabalhe com lealdade, com ética, etc, né? Então eu vejo que tem um caminho aberto e abrangente, a internet permite isso, né? Falando em internet, desculpa te cortar aí, não esqueça, o lançamento da Cardesk, tá muito perto, Sim. hein? Cardesk, põe aí na O que agenda é a de Cardesk, vocês. Lucas? Aproveita o parênteses. A Cardesk é uma Startup. É uma startup, né? Ela tá sendo elaborada aí para surgir como uma plataforma, né? Uma plataforma que vai realizar negócios entre lojistas de uma maneira clara, transparente e cristalina. Não posso dar mais spoilers sobre isso, mas vai ser um programa que vai ser, eu acho que vai mudar a história aí e vai mudar a forma de fazer negócio entre os próprios lojistas, uma vez que o Thiago está citando aí a questão de concorrência, etc., dos lojistas passarem a trabalhar de maneira integrada. É isso aí, quero mandar um abraço lá pro Vanzan, pro Thiago Benatti, né, o Zuki, O Zuc, né, o Camboja. o Camboja o Zambrota. e o Zambrota, e o João. Zambrota. É isso aí. Então, um abração para todos aí. Vamos lá, vamos em frente, vamos pegar firme aí, tá? Um abraço pro Guerreiro, né? O Guerreiro não veio Tá com hoje, o né? Tremelique. O Guerreiro não veio hoje, ele foi fazer cirurgia da fimose. Espero que dê tudo certo aí também, né? Vai ser importante. Vai ser. Ô, pessoal, vamos falar rapidinho, aproveitar que tá falando desse gancho aqui que eu disse de você revender veículos no canal de venda direta, seja para produtores rurais, taxistas, PCD, autoescola e etc. Um lance que tá muito em alta, né, já faz um tempo, é o tal do PCD, né, da venda de veículos para pessoal de deficiente físico, né? E infelizmente ele acabou assim aumentando o espaçamento aí do prazo, né, que era de 2 em 2 anos, agora o governo exige tempo mínimo de permanência para 4 anos, e é uma pena, né? Mas por que acontece? Infelizmente tem muita gente que às vezes não tem algo assim que necessita da isenção. Vamos falar a palavra aí, a trambicagem do negócio, a trambicagem. Né? Então, e aí o cara tem esse benefício, ele atrapalha o cara que realmente precisa. Quem tinha o benefício é atrapalhado por causa mas dessa você sabe, né? que, só pegando um adendo aí, a lei do PCD, né, que é uma lei, até a gente foi dar uma pesquisada, nós não somos especialistas, mas a gente tenta pegar, pelo menos, informações que tenham qualidade, né? Então, a lei número 8.989 de 1995. Então, essa lei do PCD, ela surgiu para ajudar essas pessoas que tinham dificuldade de mobilidade, né, a poder ter acesso a veículos de qualidade, veículos mais novos, principalmente de montadoras nacionais e etc. E você sabe que quem se encaixa na definição do PCD, que é o plano com deficiência, não é só a pessoa, né, mas o responsável legal daquela pessoa de repente. Exato, né? De repente tem a venda para a pessoa que vai dirigir. As pessoas que têm um filho E as pessoas que também. O DAO, mesmo que tenha talvez algum tipo de deficiência que não permite a condução, né? Sim. O condutor e o não condutor, né? Que pode ser, inclusive, menor de 18 anos. Apesar de ser um processo bem burocrático aqui no Brasil, como qualquer coisa que aconteça, né, aqui a nível de Brasil,
hoje já são mais de 70 doenças que estão incluídas aí para plano com deficiência, para pessoas com deficiência, desculpa. São mais de 70 doenças, dentre elas amputação, AVC, doença degenerativa, até hérnia, LER, etc. Mas você tem até o autismo agora entrou também na isenção, né? De alguns tributos, né? Para autismo, para síndrome de Down e etc. das pessoas que são não condutoras. Não condutoras, mas responsáveis legais, né? Dessas pessoas que se enquadram no PCD. Apesar de que o processo para o PCD ele tem algumas etapas e tem alguns despachantes que são especialistas nisso aí, alguns lojistas como a gente também que podem te orientar, mas você tem que começar, Tiagão, com um laudo de perícia médica de um médico vinculado ao Detran e credenciado do SUS. Esse médico precisa dar um laudo no qual você se enquadre em uma dessas 70 especificidades aí de doenças que se enquadrem no PCD. Vamos lá na prática, então, pro pessoal que tá pensando nisso. Mas peraí, mas o que eu faço, então, para saber? Primeira coisa, pessoal, seja no Poupa Tempo da sua cidade ou no Detran local, que agora passou a ser Poupa Tempo, lá eles vão te indicar o médico credenciado pelo SUS, na verdade que é credenciado pelo Detran. O meu médico me deu o laudo, tem que ser o médico do Detran. Com o laudo em mãos, você vai solicitar a isenção do IPI, que é o Imposto Federal. Tá? Com o laudo do IPI, com a solicitação do IPI, que pode ser feita inclusive online, Sim. no site da Receita Federal. Se tiver dúvidas, pede para um despachante, mas você consegue fazer hoje online. Com o laudo do IPI em mãos, com a isenção em mãos do IPI, você vai solicitar posteriormente a isenção do ICMS, que é a isenção do governo estadual. Para veículos com isenção de IPI, o limite é R$200 mil de compra, preço de tabela. Para veículos com isenção de ICMS, o limite é de R$120 mil. O preço do veículo tem que custar até R$120 mil. 120 mil tem isenção total. E aí tem a isenção total. A isenção parcial. A isenção total até 70 mil. Até 70 mil. E de 70 a 120 mil. Não tem mais carro de 70, né? Não, mas aí eles liberam que você compre um de 120 e obtém o benefício até R$70 mil. De 70 para 120 mil reais, você paga a diferença de ICMS. Na verdade, o plano, a pessoa com deficiência, ela tem isenção de até 30% no valor do veículo, desde que seja até R$70 mil, que aí você consegue contemplar todas as isenções, IPI, ICMS, é importante IOF, analisar isso daí, porque o cara compra um carro de R$120 mil, ele acha que ele vai ter 30% de desconto. Não é 30% de desconto. A isenção do ICMS é até R$70 mil. Deixa eu só tirar uma dúvida. É 30% dos 30% ou 15% dos 35%, segundo a Dilma? É 30 de 30. É 30 de 30. Mas só para completar o que o Tiagão falou aí, é que muita gente fica na dúvida porque houveram mudanças aí, né? Então, você tem até o IPVA, que não deixa de ser um tributo estadual, ele varia de estado para estado. Sim. Então, se você pegar, por exemplo, o ICMS para São Paulo, Minas Gerais, já está aprovado até 120 mil. Mas alguns estados do Brasil ainda permanecem em 100 mil, Sim. que era o antigo teto. Então, Sim. tem bastante, vamos dizer assim, variáveis que você tem que tirar a dúvida, e onde você vai conseguir tirar essas dúvidas com o despachante ou no próprio site da Receita Federal. Na JM9 ou na JM Autos, você tira todas as suas dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode acessar nossas redes sociais, pode perguntar diretamente para alguém da nossa equipe. E mais que isso, pessoal, para se você ou algum parente se encaixa nesse benefício, lembrando que só é válido para carro 0 km, não contempla veículo seminovo, eu oriento que você faça valer o seu benefício, porque a gente paga tanto imposto, quando a gente tem algum benefício... É importante só lembrar que o Tiagão falou que você pode vender dentro de 4... Não é que você pode vender só com 4 anos. Se você precisar vender antes desses 4 anos, você é obrigado a recolher a diferença desses tributos que foram isentos a você. Isso se você for vender para uma pessoa que não tem os benefícios de PCD, que pode ter venda de PCD para PCD, mantendo esses benefícios. Agora, se você for vender para uma pessoa que não tem esse benefício do PCD aí, você, ou a pessoa que está comprando, é obrigado a recolher a diferença desses tributos se for antes dos 4 anos. Isso que o Lucas está falando é válido também para venda direta no CNPJ ou no produtor rural, tá? Você tem que ficar com o veículo 1 ano no seu nome. Outra coisa que eu ia falar para o Tiago, então nós temos lá, né, na nossa equipe, pessoas aptas até fazer o processo para quem quer comprar um PCD. É isso? Exato. Então, a gente está apto a fazer o processo, a cuidar. Quando você vai solicitar a isenção do ICMS, por exemplo, diferente do IPI, você já precisa ter definido o veículo
do seu desejo, que você deseja comprar. Por quê? Porque aí, no caso, a montadora vai fazer uma solicitação que você vai entregar no posto fiscal local para que ela emita a isenção do ICMS. E lembrando também que eles possuem validade de 180 dias. Por quê? Porque é, de repente, algum modelo que está com falta de disponibilidade, e se você, de repente, faz o pedido, que aconteceu muito isso na pandemia, de repente o carro demora para ser entregue, você tem que renovar toda a documentação. Então, de repente, é importante você analisar muitas vezes um carro que tenha disponibilidade de produção para que você contemple os benefícios sem que ter desgaste de tirar novamente. É que muita gente não sabia do PCD e agora isso aí acabou se popularizando um pouco, apesar de ser um benefício bastante legal, que a pessoa consegue comprar carros muito bons. Então, algumas marcas já criaram modelos específicos para PCD. E você vê aí, por exemplo, o Tiggo 5X Sport, que foi muito vendido para PCD, o próprio Nissan Kicks Renegade. E uma coisa que é importante observar também, a Tracker, é importante observar também que quando você faz essa etapa de fazer uma CNH especial para PCD, nessa sua CNH vai estar especificado se você, por exemplo, pode dirigir somente carros automáticos. Exato, então você vai fazer uma mudança na sua carteira de habilitação. Então, isso vai fazer com que você esteja apto a dirigir somente carros automáticos. Por isso, é uma das sacadas da isenção que esse... Também moto não se inclui. Cara que tem carta de carro e moto, a carta que for sair do PCD é só de carro. E não é válido também, a comercialização de PCD não contempla picapes. Não tem picapes com isenção. Isso é importante. Isso é importante. E tem muitas especificidades também para a motorização do carro, dependendo o carro que não usa combustível renovável, carro até 2.0, a partir de 200 mil você já não tem mais isenção nenhuma, é o teto máximo. O que é combustível renovável? Ué, etanol, híbrido e elétrico. Viu? Como é que você chama? Você tá morando aonde mesmo? Aonde? Pessoal, voltando para a parte de 0 km, né? O pessoal de autoescola também, e principalmente taxista, pessoal, também contempla isenção. Alguns taxistas. Tem duas modalidades de taxista. Taxista que tem isenção de ICM e de IPI. E aí, nesse caso, pessoal, não tem a restrição igual existe do PCD de R$120 mil, né? E você comercializa aí para quem é dono de ponto de táxi, tem direito à isenção, que são os taxistas com placa vermelha. E tem também o taxista autônomo. Quem que é o taxista autônomo? O taxista que tem o alvará da prefeitura. Ele, de repente, ele não tem um ponto, mas hoje tem bastante taxista, principalmente no interior, que tem um alvará pela prefeitura. Essas pessoas também têm a disponibilidade de comprar veículos com desconto. Não é o mesmo percentual, com a isenção do ICM e do IPI, mas é um bom desconto também para que você tenha esse benefício. E para quem for financiar, tem isenção de OF. Ah, legal. E tem tempo também para o cara ter que ficar com o veículo antes de revender? Também tem. Tem esse tempo que o cara não pode... Tem o tempo de 24 meses, normalmente, dependendo da montadora. Ah, legal. E aí, pessoal, voltando a falar dos carros 0 km, qual que é o outro diferencial também? O custo operacional de uma concessionária normalmente é maior do que de uma revenda multimarcas. Ou seja, quando o pessoal preserva uma margem, não é que ele é ruim, ele é chato, ou ele não é agradável, ou ele não quer conceder um desconto. Mas ele precisa preservar uma margem mínima de contribuição que ele possa pagar os seus funcionários, seus tributos, seu custo fixo, né? Seu custo fixo. E normalmente na concessionária é maior do que o de uma revenda multimarcas. Então, dessa forma, muitas vezes não é que ele vai pagar menos no seu carro seminovo como parte de pagamento. É que o custo dele é maior. E, de repente, a gente tem um pouco mais de flexibilidade para fazer uma oferta superior ao cliente, né, do veículo dele na troca. Então, às vezes, mas eu estou trocando de carro. Né? Negócio é negócio, pessoal. O pessoal está me pagando X. Aí a gente vai lá e paga X mais Y. E aí o negócio se estreita, entendeu? Tiago, mas é o seguinte, mas na concessionária eles estão fazendo taxa zero. Falaram para mim que se eu der o meu carro de entrada, eles vão fazer taxa zero. A Multimarcas também faz? Faz. Como? Com parceria direto da concessionária. De repente, a gente acaba, já houve casos, né? De a gente comercializar para um mesmo cliente um veículo, o mesmo cliente que eu digo, que a própria concessionária estava negociando, né? Mas como a gente tem parceria, a gente atendeu esse cliente da melhor maneira, a concessionária, por sua vez,
comercializou o veículo zero através da nossa loja e nós captamos o veículo. Obviamente, talvez a concessionária gostaria de captar esse veículo, acabou quem captou esse veículo foi nós. De repente a gente sangrou a margem, a gente não ganhou absolutamente nada. Não. É comum que a gente muitas vezes comercialize sem lucro um carro zero para que a gente possa comprar o seminovo e vai rentabilizar naturalmente no veículo seminovo, né? Mas eu acho que se torna um ganha-ganha, né? Eu acho que quem ganha é o consumidor, quem ganha é o consumidor. E a gente, dessa forma, a gente consegue ter um clima amistoso com o concessionário, que é parceiro, né? E que ele também precisa comercializar e todo mundo fica feliz. Você estava comentando de taxa zero, então o que aconteceu agora? Os próprios bancos montadora começou a cadastrar as lojas. Não tinha, só tinha acesso a banco montadora quem tinha uma concessionária. Sim. Né? Ou seja, o Banco Toyota, o Banco Volks, o Banco Ford. Então é o seguinte, agora os bancos começaram a cadastrar as lojas já que tem um certo tempo de mercado aí, que tem, né, uma proximidade maior, que negociam com esses bancos há um tempo X aí. E aí tem o quê? Tem as parcelas balão, que Sim. não tinha, né? Não tinha nas lojas, não tinha parcela balão. Então isso era só a concessionária que fazia essa oferta desse produto. E hoje em dia, você já encontra isso, como o Thiago citou bem aqui, né? A taxa zero que a concessionária faz, a loja também faz. O banco montadora, que dava a parcela balão, a concessionária faz e a loja também faz. Então é um negócio hoje que a tendência vai, essa abertura de mercado fica muito bom para o consumidor, né? Sim, então é isso aí. E aí, pessoal, aproveitando esse gancho que o João falou da parte de financiamento, é importante vocês observarem, mesmo para quem tenha a possibilidade de comprar um carro através de venda direta, CNPJ, produtor rural, de analisar, dependendo do produto, a condição que ele vai ter na pessoa física. Por quê? Porque quando ele faz um pedido, ele pega o preço do dia. Então, de repente, determinado produto, no prazo, de repente o carro demora 60 dias e de repente ele tem 10% de desconto. E nesses 60 dias o carro sobe 5%. Você fala, Thiago, mas mesmo assim eu estou ganhando 5%. Mas esses 5%, às vezes você teria num carro de desconto no carro pessoa física. E se o cliente... Pronto entrega. E se o cliente, e nesses 60 dias, a avaliação dele também ela é atualizada. De repente o carro depreciou nesses 60 dias e ele passa, de repente, a pagar mais caro comprando um desconto que ele imaginou que ele ia ter, acaba sendo consumido pela variação do tempo, né? Seja pelo reajuste do carro ou seja pela depreciação do seminovo. E, dependendo da circunstância, se o cliente for financiar, de repente aquele veículo ele tem um desconto, mas na venda direta normalmente não tem essas condições de taxa zero. E na pessoa física ele tem esse benefício, então às vezes compensa ele pagar 3, 4 mil reais a mais num carro na pessoa física, se ele for financiar, que ao invés de ele pagar às vezes 15, 20 mil reais de juros, ele passa a pagar às vezes só 2 mil reais, que é a tarifa de cadastro e o IOF. Então, para essa assessoria, pessoal, só quem está no mercado há muito tempo, tem segurança, confiança, técnica e propriedade para prestar esse tipo de auxílio. Nós temos nas nossas lojas, seja nós ou os nossos colaboradores, para assessorar o cliente de uma maneira mais assertiva, de modo que ele economize. Né? Por que a gente se preocupa que o nosso cliente economize? Porque quanto antes ele pagar o seu carro, quanto menos juros ele pagar para o banco, mais cedo ele pode retornar ao ciclo de recompra conosco. Mas olha que legal a riqueza de informações que você deu aí, e aí passa a ser interessante a gente falar isso, porque olha quanto benefício que você tem, muitas vezes, de você, voltando naquela imparcialidade que eu te falei, de você poder ter acesso a informações que vão te fazer economizar, pegar um produto melhor, saber as modalidades que talvez você se enquadra e nem sabia que você poderia se enquadrar, porque, só resumindo aqui, a gente já citou diversas modalidades. Então, a gente já falou de PCD, a gente já falou de taxista, a gente ainda tem CNPJ e produtor rural. Então, assim, são muitas modalidades, as dicas são diversas e os benefícios que você pode ter usando, né, lojistas como um canal de atendimento para vendas de 0 km, são diversos. E só quem tem, como o Thiago falou novamente aí, né? Eu falando novamente o que o Thiago falou, parafraseando meu amigo Thiago, você tem quem tem conhecimento do mercado e uma equipe preparada para atender, pode fornecer diversos benefícios na compra do seu 0 km. Ô Lucas, vou pedir para você me fazer uma pergunta. Pergunta para mim, por que você indicaria a revenda multimarcas para comprar um veículo e não uma concessionária?
Olha como que o cara é fudido mesmo, né? Rapaz, ele não deixa nem a gente perguntar. Ele fala assim, você vai me perguntar isso aqui, vai, mas boa, repete aí. Por quê? Por que o cliente deveria comprar numa revenda multimarcas e não numa monomarca? No caso de uma concessionária. Tá bom, vamos lá. Então eu sou um cliente, por que eu deveria comprar numa revenda multimarcas em vez de comprar na concessionária em si? Vamos lá, Tiagão. Qual seriam os benefícios? Vamos aí, resume aí pra galera. O principal benefício é o seguinte, pessoal. Muitos clientes normalmente estão preocupados apenas em... aliás, muitas concessionárias estão preocupadas em comercializar o seu produto. E muitos clientes estão procurando um veículo pautado pela sua necessidade. Sendo assim, nós, como multimarcas, temos a oportunidade de oferecer o veículo com imparcialidade e não com parcialidade. Por quê? Porque, naturalmente, se eu represento apenas uma marca, eu vou tentar argumentar em vista do meu produto. Quando eu sou multimarcas, a minha argumentação passa a ser com a necessidade do nosso cliente. Você atende a real necessidade. Então, se o cliente chegar para mim e falar assim, eu quero um veículo, Thiago, que seja econômico, que tenha espaço, que seja para mim usar para o meu dia urbano ou para mim viajar, inicialmente eu pensei no veículo X ou Y. Você me recomendaria mais algum veículo? Exemplo, né? Eu tenho hernia de disco e eu tenho muita dificuldade para dirigir o carro manual, eu queria comprar um carro automático. Peraí, mas a senhora se enquadra no PCD. Bom, eu nem sabia que eu me enquadrava no PCD. Bom, então a senhora pode ter acesso a diversos descontos, comprar um carro melhor, de uma marca que a senhora goste, automática, etc e tal. E a pessoa às vezes nem sabia que ela poderia ter esse benefício da hernia de disco no PCD e tal. Então, esse é um exemplo prático da dica por que a pessoa não oferece muitas vezes isso? Porque ela tá pensando só com a barriga, né? Igual um amigo meu falava, o Marcos Alves, não tá pensando com a cabeça. Ele tem que fechar o mês dele. Fechar o mês, ele quer vender hoje. Tem a margem de lucro diferente. E de repente ele não tá preocupado que de repente até esperar o trâmite de tirar a documentação, de esperar o trâmite para fazer o pedido e chegar esse carro, que às vezes demoram 60 dias. Pô, mas e se nesses 60 dias eu quero comer hoje, eu quero fechar minha meta hoje, né? Essa despretensão, né, que a gente tem talvez um dos pilares que a gente tem, pautado mesmo com a solução da necessidade do cliente. Pessoal, na boa, o que faz um bom vendedor? Boas perguntas. E bons vendedores contam histórias verdadeiras. Histórias verdadeiras convencem, geram empatia e conexão que finaliza no relacionamento. Fideliza, né? Fideliza. O que nós temos com os nossos clientes, nas nossas empresas, né, João? Sim. É relacionamento. É isso aí. Se tem uma coisa, esses dias, pessoal, não foge um pouco do tema, a gente teve uma situação, de repente, se o cliente escutar, ele vai saber do que eu estou falando e os nossos colaboradores também. O cliente comprou um carro, esse carro apresentou um problema, esse carro a gente levou no mecânico, o mecânico arrumou o carro, mas o carro voltou a apresentar problema. O cliente chegou na loja, descontente, com toda razão, e eu falei para ele o seguinte, falei, o seu problema vai ser resolvido. Mas porque, por exemplo, esse carro ele não vai ser inabilitado. O problema dele vai ser resolvido. Eu levei no meu mecânico falou que tem que fazer X ou Y. Vamos fazer o X ou Y. Tá ok? Tá ok. Mas se ainda assim você não ficar satisfeito com o seu carro, você pode escolher qualquer carro do nosso estoque que a gente vai trocar. Essa operação, pessoal, para nós, lojistas, do ponto de vista financeiro, não é legal. Mas pior que a parte financeira é ter o cliente insatisfeito. E ele foi embora. E aí, na noite, né, eu mandei mensagem para ele, reforçando que ele comprou numa empresa idônea, e que a gente também, assim como ele, estava chateado pelo inconveniente do carro ter apresentado problema, e o carro está lá fazendo manutenção, né? O cliente é de Fernando Prestes, um Ford Ka branco. E infelizmente, né? Mas é doloroso para ele que fica ausente com o veículo que ele comprou para usar, e para nós que vai ter o reparo do custo para pagar. Mas tem que fazer. Mas tem que fazer. Então é ruim para as duas partes. Você estava falando em economia, Thiago? Então vamos lá. O cara tá andando na rua, ele tem R$5 no bolso, tá? Ele acha mais 5, ele fica com? Ele tem 5 no bolso. Ele acha mais 5, ele fica com? Teoricamente com 10. Contente, né? Então é isso. Então ele tem que... Né, lá com feliz. Então... Pessoal, só pra gente não perder o foco aqui. Tiagão, fala um pouco pra nós de produtor rural. Como que funciona a documentação, quem tem acesso, quem não tem. Porque, sitiante, o cara tem um benefício aí pra trabalhar, Sim. O cara que carrega carga e etc. O produtor rural tem uma particularidade interessante com algumas marcas, que é
a possibilidade de você tirar o veículo com desconto em algumas marcas, especialmente Fiat, Jeep. GM, né? No GM não, mas não, no CPF. Ah, no CPF. Para você que tem uma propriedade, uma chacrinha, um sitinho, um pedaço de terra, a gente Mas estava... não pode ser em Badaúna. de Badaúna, não. Badaúna, não. Você vai ter a atualização, você emite online hoje a DECA, né? DECA, online, e mais a cópia da CNH e comprovando de endereço, você está apto a fazer o pedido. Esse documento via é um produtor pré-requisito, rural. no caso. Então. Pré-requisito para Tá. você pedir com o produtor rural. Tá. Entretanto, né? Porque no estado de São Paulo, as propriedades possuem CNPJ. Então, para algumas marcas, igual GM, Chevrolet, obviamente você tira no CNPJ do produtor rural. Mas com Volkswagen também, você consegue usar a sua DECA com o CNPJ, mas que a nota fiscal seja emitida no CPF. Então, você tem o benefício de comprar direto da fábrica, né? E comprando, de repente, na pessoa física, para quem E esses optar. descontos chegam mais ou menos. É claro que varia de marca para marca, mas chega Principalmente em picapes, chegam até 20%, dependendo do modelo. Ó, isso que o Thiago tá falando agora, desses 20%, lembra que agora há pouco ele já falou isso aí, tem que fazer bem a conta disso, porque é o seguinte, no CNPJ, você tem que ficar com o veículo 1 ano no seu nome, você não pode vender antes. Se você tá comprando um veículo e de repente você arruma um bom negócio num imóvel, alguma outra coisa, que você precisa vender esse veículo e comprar um veículo mais barato e usar a parte desse dinheiro para fazer o pagamento desse imóvel, alguma coisa, você fica travado, você não pode vender esse carro antes de 1 ano. Então tem que fazer bem a conta. No produtor rural também? Não, produtor rural, Também. Então você tem que ver se isso aí compensa ou no pronta entrega, que nem ele falou, o cara vai lá, você financia o veículo também numa taxa excelente e você fica com o veículo liberado. Então você tem que fazer a conta, exatamente isso que ele falou agora há pouco. Então você avalia bem e essa oportunidade de você fazer isso, você pode ir até nossas lojas, que o que ele está falando do relacionamento é isso que nós fazemos. Né? Nós só não vendemos o carro, nós vendemos a possibilidade de você estar fazendo um bom negócio, de você estar com o dinheiro na mão, de você estar com liquidez, de você voltar com isso para a gente recomprar esse carro na hora. Então tudo isso é muito importante. Você vai lá, que você vai nas lojas, você vai sentar e você vai ter a oportunidade de entender sobre veículos e sobre o negócio que você está fazendo. Ô, João, você falou uma palavra crucial para quem está com empresa ou quem faz fluxo de caixa. Liquidez. Então, de repente, é comum, já aconteceu diversas vezes, pessoal. De repente você tem alguns veículos, algumas empresas, quantas vezes a gente não pegou veículos de frota, fez uma avaliação, o veículo precisava levantar um capital de giro e ficava mais barato ele atualizar a frota e financiar ela do que ele solicitar um crédito de capital de giro. A gente comprou os veículos, né, João? Pagou esse veículo que ele utilizou como capital de giro para suprir a necessidade do fluxo de loja. E financiou. Ele teve acesso ao capital direto e financiou e jogou condição na despesa fixa dele parcelas menores, até às vezes do que ele estava pagando, do que ele parcelas ele menores do que ele iria financiar um capital de giro. Isso Exato. aí é uma sacada legal para CNPJ. Né? Então, assim, tem muitas possibilidades, às vezes, assim como os próprios lojistas que a gente comentou em episódios anteriores, ficam com receio de comentar e de se abrir algumas dores que estejam passando, né? As empresas, de modo geral, também acontece com isso. Quando a gente está num período de dor, a sensação é que o nosso cérebro parece que ele afina, né? Que ele fica represado, né? É aí que você fala. Você começa a pensar mesmo com a barriga e com o coração, né? Aí vai lá, naquele começo, no começo do podcast, que ele falou, por que comprar o carro de uma loja, né, de uma loja conceituada de seminovos e não da concessionária? Por causa disso. Porque na concessionária, como já foi falado aqui, a marca dela, ela tem que vender aquele negócio. Ela não vai te oferecer um negócio desse, ó, vem aqui que você levanta dinheiro, eu te dou dinheiro, eu compro de um jeito, eu quito para você, eu faço isso. A concessionária não faz isso. Então nós temos uma flexibilidade maior, né, um leque maior de opções para o cliente. É só isso. Então por que comprar da loja? Porque a loja vai te dar opções de crédito, de juros mais barato, de comprar o seu seminovo, de financiar isso, ou de fazer manobras, seu pedido, né? ou de estratégia comercial, vai colaborar. A gente vai falar de empresa para empresa, né? A gente vai falar... Manobras, muitas vezes, que a concessionária está travada em fazer, né? Não porque ela queira ou não, mas são estabelecidas pela marca, muitas vezes, ou para a própria montadora. Né? Então, pessoal, é importante vocês terem essa consciência, mais uma vez, que o João bateu muito nessa tecla, da empresa na qual você vai comercializar esses veículos, né? Nem todas as multimarcas estão aptas a comercializar veículos 0 km e mesmo as que comercializam, nem todas estão preocupadas necessariamente em atender a sua necessidade ou curar a sua dor, né? Então, assim,
seja para veículo 0 km, seja para veículo seminovo, no caso. O desafio que a gente tem diariamente, que a gente encontra, é compreender se através do nosso produto, se através do nosso serviço, a gente vai resolver algum problema. Esse problema pode ser, seja por status, eu vou trocar de carro porque eu passei uma ascensão social, quero mostrar, quero atualizar, seja por uma necessidade de um veículo porque você precisa transitar ou para trabalhar ou para levar seu filho na escola, e a gente busca isso que diariamente, né? Então, vale Até, reforçar Thiagão, isso. desculpa, só fazendo um adendo que eu achei muito interessante, só mudando um pouco o foco aqui. Às vezes a necessidade da pessoa fazer o negócio é financeira também, né? Porque Sim. às vezes não é necessidade, por exemplo, o status ele não é uma necessidade, mas a necessidade de locomoção, enfim, a necessidade de levar a família, mas a necessidade financeira. O cara precisa sair de uma parcela que tá pesada, isso não é vergonha nenhuma. O cara dá um passo para trás, para dois para frente, ele quantas pode pessoas contar que com a estão loja para pagando, isso, né? vamos A loja credenciada aos bancos, Se o que cara pode deve oferecer 10 pau de refim, cheque por especial, exemplo. Então, e ele tem um carro quitado, sim, e de repente ele não quer desfazer desse carro, sim. e de repente ele tem um desprendimento, de repente ele atualiza o carro, levanta um crédito, supre esse cheque especial, tô dando um exemplo, pode ser um... Ele pode outro fazer um compromisso. refim com uma taxa de juros menor, de repente, Olha, pagar olha uma a parcela operação, menor. olha a operação que nós fizemos essa semana com o cliente aí. Nós fizemos, ele pegou, ele tinha o carro no nome dele, né? Nós fizemos para ele um financiamento, nós quitamos o carro dele, certo? Que ele tinha uma operação, um crédito devedor no carro. A empresa quitou o carro dele, que esse negócio ele não faria em lugar nenhum, né? A não ser que fosse já um cliente velho nosso, tranquilo aí, Ele tinha um que a gente já saldo devedor, conhece, né? Então nós quitamos o saldo devedor dele e fizemos um financiamento para ele. Ele consertou o fluxo de caixa dele, pagou o que ele devia e os juros que ele está pagando por isso, 1,2, né? Que os juros de mercado, quando a gente fala em 0,99, não existe, né? Esse juro aí não existe. Eu tenho 0,99. Não tem. O juro mais barato de mercado hoje com banco, que você tem uma parceria forte, é 1,2, varia de 1,2 a 1,8. Mas pode, em alguns casos, tá? Em algumas promoções e campanhas de banco, ele pode chegar a 1%. Mas Só assim, é raro, mas difícil. pode. Depende muito do score score da né? pessoa. Entendeu? Depende muito de muitas coisas. Então, eu tô falando num apanhado geral. Então, é assim, ele varia de 1%, de 1,2 a 1,8, que não existe esse juro em nenhum lugar, né? Uma instituição financeira ou algum lugar que ele está fazendo alguma coisa, ou ele precisa levantar o dinheiro para pagar qualquer coisa. Não existe. Então, ele tem condições de fazer no carro com a gente em 48 meses, entendeu? Se o carro dele for seminovo, né? Então, é isso aí. Então, venha até a loja, né? Como eu já falei aqui anteriormente, venha a entender essas operações com segurança, com qualidade, com tranquilidade e com dinheiro no bolso. Você vai economizar. Né? Pessoal, Só fazendo um último adendo, desculpa, nessa parte de bancos, voltando à parte de credibilidade, uma loja que tem credibilidade, do mesmo jeito que você, pessoa física, tem a pontuação, seu score junto aos bancos, as lojas também são pontuadas pelos bancos, né? Então, algumas lojas que são mais estabelecidas e têm parcerias mais antigas com o banco, elas têm pontuações melhores e elas conseguem oferecer contratos com juros menores também. Então, isso conta muito na hora de você buscar resolver um problema ou até comprar o seu carro financiado. Então, esse canal que você vai ter na loja, numa loja já estabelecida no mercado e que tem parceria com bancos, também exige que você cheque a credibilidade dessa loja. Sem dúvida. Essa loja que ela foi cadastrada dessa forma que o Lucas falou, como acontece isso? Para que o banco, ele tem uma classificação lá, A, B, C e tal. Então, para que você seja um cliente do banco hoje, né? Que nem a JM, né? A JM também nova. Ela tem um histórico dentro do banco lá. Então, se ela é uma cliente do banco, né? Que a gente trabalha como uma correspondente aí do banco, né? Se ela tem um histórico de coisas AA, que não dá problema para o banco, nada, ela é responsável pelos clientes que ela põe e tal. O nível de inadimplência é muito baixo. O nível de inadimplência é o principal, né? Então, isso vai ser um benefício que ela vai conseguir junto a essa instituição. E qual é o benefício que ela vai ter sendo uma cliente AA? É o juro barato, que outras lojas ou até concessionárias não vão ter. Ou seja, né? só resumindo, o banco não está avaliando só a sua pontuação, o seu score, mas também está avaliando a pontuação do seu correspondente, que é a loja, no caso. Então, se você junta uma loja que tem uma pontuação boa com você que tem um score bom, evidentemente você vai ter uma taxa muito melhor do que em outros lugares no mercado aí, né? Sim. Sem dúvida nenhuma. Pessoal, a gente está se aproximando do fim, né? Eu já vou aproveitar e vamos pedir as considerações finais, né?
E reforçar mais uma vez antes, seja principalmente para lojista que ainda não enxergou esse canal, se tiverem alguma dúvida, se pudermos contribuir com você, lojista, se tiverem alguma dúvida para você que ainda não trabalha, para você que já trabalha, para você que já sabe, legal, parabéns, segue o jogo. E a gente se coloca à disposição também, né? A gente tem um bom relacionamento, de modo geral, com bastante gente, né, João e Lucas? E o que a gente puder contribuir para que mais pessoas consigam melhorar suas receitas no mercado tão sangrento quanto o nosso. A gente não tem desprendimento nenhum. Nossas operações, graças a Deus, vão bem, obrigado, né? E justamente sempre a gente faz negócio sempre pautado com ética, né, João? A gente não deixa que o dinheiro fale mais alto em nenhuma negociação, né? Ah, mas eu vou comercializar esse carro aqui, vai me dar um lucro legal, vamos fazer de tudo, vamos inventar alguma coisa, jamais, ou falar alguma informação que não seja verídica. Então, a ética é um fator primordial e inegociável diante das nossas empresas. Ainda assim, a gente está sujeito, como qualquer ser humano, a errar, mas a gente também está apto a corrigir se eventualmente a gente não conseguir, às vezes, atender 100% a expectativa por algum inconveniente que venha a surgir, né, João? Sem dúvida não. Isso que o Thiago falou agora é importantíssimo. É o seguinte, você vai lá nas lojas, vai estar escrito assim, ó, nós, a JM, nossa missão é profissionalizar o ramo de veículos usados, né, estando de acordo com as leis, com as leis ambientais, né, e tudo mais, né, dessa forma. Isso é o que o Thiago falou. Nós estamos lá, nós não somos aquela loja, né, as lojas antigamente já tinham um ranço do pessoal comprar de loja, porque o cara ele não fazia as coisas direito, né? A maioria dos lojistas não fazia o negócio direito, então dava uma má impressão no mercado. Então, o que foi? Isso era foi garageiro, não era revendedor de veículos. Era garageiro. Então, veio melhorando, lojista, as lojas vieram melhorando essa concepção. E quem ficou no ramo, ele tem a vontade de ser dessa forma, né? Porque, gente, máquina, você está comercializando máquina, quebra, o negócio quebra. Já você fazendo 100% agora já dá problema. Você imagina se trabalhar errado. Então, gente, vamos fazer certinho. O que o Thiago falou, nós estamos à disposição, né? Olha que bacana seria, né? Uma ideia bem lá atrás, se a gente conseguisse criar na região nossa, na nossa micro-região, cidades, né, no nosso entorno ali, uma cooperativa de veículos que fosse comprar veículos, né? Sim. Então, se como a rede de supermercado criou, sim, a rede de farmácia criou, exato, a gente criaria uma cooperativa nas redes das lojas, né? De 1, 2, 5, 10 lojas que sim, cada um tenha, uma cooperativa para comprar esses veículos, para comprar 0 quilômetro e negociar com tudo numa distribuição de porcentagem de cada um. Então, seria a plenitude. Sim. Então, é isso que nós pensamos ainda dessa forma. Mesmo sendo pequeno, nós queremos fazer dessa forma, nós queremos proporcionar para que o nosso cliente, o consumidor final, tenha um bom negócio e não é uma vez só, né? Porque você não vai ganhar dinheiro uma vez só, você vai criar um amigo, uma troca de amizade mesmo, de coisas que o cara vai fazer um bom negócio com você, ele vai voltar, vai te indicar e vai ser dessa forma, sim, você vai fazer um negócio muito bom, duradouro, você sim, vai ter um negócio duradouro com o seu cliente. Sim. Então faça, você lojista também que está nos ouvindo, faça dessa forma, né? A gente não quer consertar ninguém, quem somos nós, né, para querer julgar alguém ou falar, não, sim, nada disso. Nós estamos aqui como sugestão, né, do negócio. A gente procura trabalhar dessa forma e a gente tenta falar para o pessoal trabalhar dessa forma também. E nós estamos aqui à disposição para isso mesmo, para sentar, conversar, trocar ideia, melhorar. Quem é que não quer aprender com todo mundo? Ninguém sim, sabe tanto que não possa aprender ou, né, que não muito possa ensinar. Né? Então é isso, vocês têm que abrir a cabeça dessa forma mesmo. O sol está aí para todo mundo, Deus é bom para todos, não é bom para um, sol para dois, não. Então confie, faça, crie um foco, trabalhe honesto, trabalhe sério, que o seu negócio já deu certo. É isso aí. Pessoal, muito legal as considerações finais de todos aí. Eu agradeço pelo tempo de vocês, agradeço pelo assunto que a gente pôde explanar aí, né? Por estar com nossos amigos, nossos irmãos, nossos sócios aqui. Agradeço por esse momento. E eu gostaria só de lembrar que a loja ela está aí para resolver as suas necessidades, as suas dores. Então, se você tem dúvidas, se você quer simplesmente tomar um café e tirar suas dúvidas, nós estamos à disposição.
né? Para você tirar essas dúvidas com imparcialidade, para você fazer um negócio que vai resolver a sua necessidade, a sua dor. Seja ela, como o Thiago falou, uma necessidade de locomoção, uma necessidade financeira, uma necessidade do seu negócio, do seu CNPJ, uma necessidade para PCD, enfim, de todas essas modalidades que a gente falou aqui, muitas talvez você não conheça, para você que é um consumidor, saiba, venha tirar suas dúvidas, você pode fazer um negócio muito melhor do que você imagina, você pode ter acesso a benefícios que você talvez nem sabia que você teria, e na parte dos lojistas é isso aí, com total humildade, se você não utilizava esse canal, você pode utilizar, se você não sabe, você pode aprender, se você precisa de ajuda, estamos à disposição para compartilhar o pouco que a gente saiba, é o que eu falo, esse podcast, muitas vezes a gente não dá informações tão técnicas quanto a gente gostaria, mas eu acredito que a gente dá dicas sinceras, né, que vem do coração e que você possa aproveitar para fazer negócio de qualidade e aproveitar a estrutura das nossas empresas aí que estão disponíveis para você, nosso cliente, né, para que você venha usufruir disso daí e que você venha aproveitar e que você venha ser parte da nossa carteira, fidelizando nossa parceria. E é isso que a gente tem em mente quando a gente conclui o podcast como hoje, né? Aí a mensagem que a gente quer passar é essa mensagem. Muito obrigado, Thiagão, muito obrigado, JM, aí, pela parceria de sempre, e que Deus abençoe a todos. É isso aí, pessoal, finalizando mais um podcast 7030. Obrigado pela sua audiência, obrigado por nos prestigiar e até a próxima.